Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas análises profundas. Hoje, a imersão nas nossas fontes nos leva a um período que é absolutamente decisivo. Olá! Sim, é um período incrível. Exato. O material que serve de bússola para essa discussão é o capítulo 3 da História da Igreja, escrito pelo professor Sinésio Santos. A nossa missão aqui é explorar uma janela de tempo fascinante que vai do ano 100 ao ano 590 depois de Cristo. É um recorte histórico bem denso, né? Muito. E para quem nos ouve e já acompanha os desdobramentos da antiguidade, é possível notar um contraste dramático e quase inacreditável logo de cara. Com certeza. Estamos falando de uma era paradoxal. O movimento que começou, nas sombras, escondendo-se em catacumbas e sangrando nas arenas de Roma. Sobrevivendo dia após dia. Isso. E que acabou em questão de poucos séculos dominando os palácios e ditando as leis do próprio império que tentou aniquilá-lo. E, claro, transformando completamente a sua própria essência no processo. Eu confesso que estou muito animada com o que vamos debater hoje. Eu diria que esse período funciona como o verdadeiro cadinho do mundo ocidental, sabe? Foi nessa forja, sob o calor de debates filosóficos intensos e o foco literal das perseguições do Estado humano, e a teologia começou a tomar forma. A base de tudo. Exatamente. A teologia e a burocracia que moldariam a Europa. Temos a transição de um movimento orgânico, que ainda carregava o eco das testemunhas oculares do primeiro século, para um império institucionalizado. Não é apenas uma história de sobrevivência. É um estudo de caso sobre como o poder e a pressão reconfiguram a identidade de qualquer grande instituição. Ok, vamos desvendar isso. A violência física é a primeira barreira que esse movimento precisou enfrentar naquela fase que vai do ano 100 ao 313, conhecida como a Era dos Mártires. Uma fase brutal. E o que chama atenção na pesquisa histórica não é apenas a brutalidade do Estado romano, mas a teatralidade dessa violência toda. A crucificação já carregava aquele estigma social terrível, desenhada para humilhar politicamente quem desafiasse Roma, com o agravante de quebrarem as pernas das vítimas para acelerar a asfixia. É um detalhe macabro que mostra a frieza do processo. Muito macabro. Mas a perseguição ia muito além disso. Vemos o uso do circo romano e do Coliseu, onde não havia apenas execuções, mas verdadeiros espetáculos grotescos, onde as pessoas eram despedaçadas por feras selvagens. Para o entretenimento das massas. Sim, e as táticas de terror psicológico de imperadores como Nero, que transformava seres humanos em tochas vivas para iluminar os jardins imperiais à noite? Nossa! Ou o caso perturbador de Felicidade e suas filhas, que o texto relata mortas de forma brutal por um touro na arena. É um nível de violência de Estado projetado especificamente para erradicar uma ideia pelo terror absoluto. O que é fascinante aqui e que desdobra uma lição imensa sobre a psicologia de massas é a reação paradoxal que toda essa violência gerou. A intenção de Roma era exterminar a perturbação, mandar uma mensagem clara de dissuasão. Funciona na maioria das vezes, né? Sim, mas a postura adotada por aqueles que enfrentavam a morte inverteu a lógica do império. O impacto psicológico sobre a sociedade romana foi devastador, mas não da forma que os imperadores queriam. O bispo Cipriano, por exemplo, descrevendo a fúria da perseguição de Décio, chegou a declarar que o mundo inteiro estava devastado. Uma sensação de fim dos tempos. Mas a resposta a essa devastação foi uma resistência passiva inabalável. Uma resistência que, ironicamente, em vez de extinguir o movimento, acabou servindo como a maior campanha de atração que eles poderiam ter. Perfeito. Essa firmeza diante de execuções públicas horrendas não passou despercebida pelos cidadãos romanos que assistiam às carneficinas. Em vez de repulsa, essa coragem silenciosa gerou uma profunda comoção. As pessoas nas arquibancadas devem ter pensado o que leva alguém a fazer isso. Exato. A sociedade começou a se questionar o que essas pessoas têm que as faz enfrentar leões com tanta paz. Muitas das conversões mais sólidas daquele período ocorreram exatamente ali, assistindo aos espetáculos. É o que valida aquela máxima de Tertuliano de que o sangue dos mártires era a semente.
A violência romana falhou espetacularmente no seu objetivo principal. E essa bravura ganha contornos quase surreais quando olhamos para as figuras de liderança da época, os chamados pais apostólicos. Inácio de Antioquia é um exemplo que desafia a nossa compreensão moderna de autopreservação, eu diria. A história dele é impressionante. Demais. Ele foi condenado e enviado a Roma pelo imperador Trajano. Durante a viagem, havia um movimento de pessoas tentando articular o seu resgate, e Inácio escreve cartas implorando para que não o salvassem. Ele recusa o resgate. Recusa totalmente. A convicção dele era tão profunda que ele pedia para ser triturado pelos dentes das feras, para ter os ossos quebrados, apenas para consumar a sua união com o Cristo que ele seguia. É uma mentalidade completamente alheia ao cinismo do nosso tempo. Sem dúvida. E logo depois vemos Policarpo, o bispo de Esmirna, que diante da chance de liberdade em troca de amaldiçoar a sua fé, entrega aquela resposta célebre: 86 anos faz que sirvo a Cristo e ele só me tem feito bem. E logo em seguida caminha para ser queimado vivo. Essas figuras, Inácio, Policarpo e vários outros, formaram um elo de credibilidade inquestionável para o movimento. Mas a sobrevivência física nas arenas era apenas metade da equação, como o texto aponta. Tinha outra frente de batalha. Sim, enquanto os corpos eram destroçados no Coliseu, a verdadeira essência da fé estava sendo atacada no campo das ideias, nos fóruns e no Senado. A resistência precisou se organizar intelectualmente. Aqui é onde fica realmente interessante, porque a dinâmica muda de sobrevivência bruta para uma sofisticação formidável. A sociedade pagã não estava apenas reprimindo uma religião não autorizada. Eles estavam criando as verdadeiras fake news da antiguidade. O que eles diziam? Acusações absurdas. O movimento era acusado de ateísmo, canibalismo, incesto e de ser uma ameaça antissocial à ordem pública e à economia. E entender a raiz dessas acusações é vital para compreender a resposta que precisou ser formulada. O Estado romano tinha uma visão puramente cívica da religião. Era transacional. Tipo um imposto cívico. Exato. Não cultuar os deuses oficiais do panteão romano era, por definição legal, ateísmo. A prática da comunhão, onde se falava em comer o corpo e beber o sangue, soava literalmente como canibalismo para os espiões romanos. O que faz sentido se você tira totalmente do contexto. Totalmente. O hábito de chamar qualquer membro da comunidade de irmão ou irmã, inclusive maridos e esposas, alimentava os boatos de incesto. E a recusa em participar dos festivais públicos, que eram todos atrelados a divindades pagãs, pintava esse grupo como uma seita de preguiçosos e desestabilizadores sociais. Foi contra essa parede espessa de ignorância e calúnia que surgiram os apologistas, certo? Sim, os apologistas. E eles foram fundamentais porque mudaram a linguagem do debate. Eles não usaram violência, usaram a própria filosofia e o rigor jurídico greco-romano para desarmar o Estado. E quem são os grandes nomes que o professor Sinésio destaca aí? Vemos Aristides e Justino, o mártir, que era um filósofo intelectual de peso no segundo século. Ele escrevia defesas lógicas direcionadas ao próprio imperador. E temos Atenágoras, que fez algo brilhante, na minha opinião. Ele virou o jogo da acusação de ateísmo. Como assim? Ele usou a literatura e a filosofia clássica para demonstrar que os deuses gregos eram, na verdade, invenções humanas, repletos de falhas morais, paixões mundanas, e argumentou que o verdadeiro conceito de divindade repousava no monoteísmo racional que o movimento defendia. Uma inversão retórica genial. Muito. E no Ocidente, o destaque é Tertuliano, um advogado brilhante de Cartago que levou a defesa para o campo estritamente jurídico. O argumento dele era cirúrgico. Se as autoridades romanas não podiam provar os crimes de canibalismo ou incesto com evidências, o Estado tinha o dever legal de tolerar o movimento. Ele exigiu o devido processo legal. Exigiu e argumentava que eles eram cidadãos exemplares que pagavam impostos e até oravam pelo bem-estar do imperador. Só não oravam por imperador. Essa defesa externa foi executada com uma maestria retórica impressionante. Mas, historicamente, o inimigo interno costuma ser menos letal do que o inimigo interno. As famosas divisões de dentro de casa. Pois é. Enquanto a pressão romana tentava esmagar a instituição de fora para dentro, as heresias começaram a corroer a mente do movimento. O gnosticismo atingiu seu auge nesse exato período, apresentando uma ameaça existencial séria.
O que o gnosticismo pregava exatamente? Ele pegava a narrativa cristã original e a misturava com um misticismo oriental bem elitista. Criava uma dualidade filosófica onde a matéria física era considerada má e apenas o espírito era bom. Isso destruía dogmas centrais, como a própria ideia da encarnação física de Cristo. Entendi, batia de frente com a base da crença. Bateu muito forte. E para combater esse veneno interno, entram em cena os polemistas. E os polemistas não estavam interessados em diplomacia ou em agradar senadores romanos. O objetivo deles era extirpar doutrinas divergentes com precisão cirúrgica. Irineu escreveu um tratado monumental chamado Contra as Heresias. Uma obra fundamental. Ele dissecou e refutou cada argumento gnóstico, especialmente a ideia absurda deles de que o Deus do Velho Testamento era uma entidade diferente do Cristo do Novo Testamento. Mas, sinceramente, quando olhamos para a produtividade intelectual desse grupo dos polemistas, Orígenes é um caso à parte. Orígenes é um fenômeno histórico. Como é possível conceber que alguém na Antiguidade Clássica, sem imprensa, sem tecnologia, tenha produzido um volume de trabalho estimado em 6.000 pergaminhos? E não era qualquer rascunho? Não. Ele entregou o primeiro grande tratado de teologia sistemática cristã, o De Principiis. A capacidade de produção de Orígenes realmente desafia nossa lógica. Ele operava quase como um instituto de pesquisa moderno, só que de um homem só, utilizando equipes de taquígrafos e copistas que eram financiados por patronos ricos. Mas se Orígenes trouxe volume e sistematização no Oriente Grego, Tertuliano trouxe a precisão definitiva no Ocidente Latino. O advogado de novo. Ele mesmo. É na obra Adversus Praxias, de Tertuliano, que vemos o nascimento de um dos conceitos mais definidores de toda a história ocidental. Foi ele quem cunhou e estabeleceu a doutrina da Trindade. Usando termos do direito, certo? Sim, usando termos jurídicos latinos para explicar como uma única substância divina poderia existir em três pessoas distintas. Ele literalmente forjou o vocabulário que a teologia usaria pelos próximos milênios. É uma efervescência intelectual ocorrendo simultaneamente a ciclos brutais de perseguição. E o mais intrigante é que, no meio desse fogo cruzado de arenas cheias de leões, filosofia pura e tratados teológicos imensos, o movimento não parava de expandir as suas fronteiras. Crescia sem parar. No século II e III, a penetração transcende a Ásia Menor e alcança a Armênia, o norte do Egito, as ilhas gregas, a Gália, chegando até a Espanha e as tribos bárbaras além das fronteiras romanas. E há uma mudança demográfica importante também, segundo a fonte. O que antes era um refúgio exclusivo para as classes mais marginalizadas começa a infiltrar a elite política e econômica de Roma. Se conectarmos isso ao panorama geral das relações sociais da época, percebemos que a verdadeira força motriz dessa expansão não foram apenas os apologistas brilhantes ou os líderes de cúpula. Não foram os intelectuais que ganharam as massas. Não, a expansão colossal dependeu fundamentalmente do cristão leigo comum. A mensagem se propagava no boca a boca diário, através de redes de comércio, acampamentos do exército, entre escravos conversando com seus senhores. De forma orgânica. Totalmente. E o que chancelava essa mensagem oral era um padrão de extrema pureza moral e uma rede de assistência social e amor fraterno que o Império Romano, com toda sua riqueza e estrutura, simplesmente não oferecia aos seus próprios cidadãos. É fascinante notar que a perseguição constante agia como um filtro rigoroso de qualidade. Quando a perseguição diminuía, o movimento inflava, mas a moralidade caía, pois atraía simpatizantes sem convicção real. Mas quando o Estado voltava a apertar o cerco e a prender pessoas, os simpatizantes fugiam e a instituição se expurgava, mantendo apenas um núcleo duro e purista. A pressão mantinha a integridade. Exato. Mas é exatamente nesse momento de crescimento vertiginoso que a estrutura interna começa a sofrer a sua maior metamorfose. O culto primitivo, que consistia basicamente na chamada festa do amor e em orações simples nas casas das pessoas, vai se tornando algo muito mais formal. Começa a burocratização. A festa do amor desaparece, dando lugar a uma liturgia dominical complexa. O próprio rito do batismo se enche de elaborações, surgindo inclusive a crença de que a água em si possui o poder mágico de lavar os pecados. E essa formalização litúrgica veio acompanhada de uma ruptura estrutural profunda. A ascensão do poder clerical.
No primeiro século, a dinâmica era bem horizontal. Havia líderes, claro, mas a ideia de um sacerdócio universal, onde todo crente tinha acesso irrestrito ao divino, sem mediação humana, era um pilar inegociável. Cada um era o seu próprio sacerdote. Sim, mas à medida que a instituição cresceu e precisou combater aquelas heresias complexas que mencionamos, ela adotou, ironicamente, um modelo de gestão espelhado na própria burocracia do Império Romano. Uma cópia do sistema de poder. Exatamente. Estabeleceu-se uma linha divisória rígida entre o clero, que começou a ser visto como uma classe superior e mediadora, e os leigos comuns. Mas isso levanta uma dúvida histórica pertinente para analisarmos. Essa criação de uma hierarquia rígida, a exigência do celibato para líderes, que sugeriu uma moralidade superior e inalcançável, e a elevação do bispo a uma figura quase infalível. Isso foi apenas uma usurpação de poder clássica dos humanos ou era uma necessidade administrativa inevitável para evitar que um movimento global se fragmentasse em 1000 seitas diferentes? Essa é a grande tensão daquele século. Argumenta-se que, sem uma espinha dorsal hierárquica forte, o movimento teria sido diluído pelas heresias gnósticas ou engolido pela vasta cultura greco-romana. A centralização nos bispos, que passaram a dominar dioceses inteiras, criou uma barreira intransponível contra desvios doutrinários. Faz sentido do ponto de vista da sobrevivência institucional. Sim, amparados na crença de que possuíam uma sucessão direta dos apóstolos. No entanto, o custo espiritual e sociológico dessa eficiência administrativa foi altíssimo. O líder deixou de ser o orientador e facilitador da comunidade e assumiu o papel de sacerdote exclusivo. O pedágio entre o homem e Deus. Perfeito. A conexão com o sagrado foi institucionalizada e terceirizada. E essa estrutura centralizadora preparou o terreno perfeitamente para o que estava por vir no explosivo século IV. O que nos leva ao momento mais cinematográfico e consequencial de toda a nossa análise de hoje. O ano é 313 depois de Cristo. O imperador Constantino, percebendo que essa instituição altamente organizada e resiliente poderia ser a argamassa ideal para unir o Império Romano, que começava a rachar por todos os lados, assina o Édito de Milão. A grande virada de chave. Da noite para o dia, o Estado que caçava, torturava e matava os fiéis passa a financiá-los. Isenção de impostos, devolução de propriedades confiscadas e a construção de basílicas majestosas com o dinheiro do próprio tesouro imperial. Essa trajetória atinge o seu ápice logo depois, em 380 d.C., quando Teodósio não apenas apoia, mas torna essa fé a religião oficial e exclusiva de todo o Império Romano. Só que o contexto macroeconômico e geopolítico desse triunfo é muitas vezes ignorado. O Império Ocidental estava em colapso total. Constantino havia transferido a capital para o Oriente, para Constantinopla, deixando o Ocidente vulnerável. Roma ficou desprotegida. Muito desprotegida. Logo após a oficialização da religião, o mundo antigo sofre um choque sísmico. Em 410, as tribos visigodas, lideradas por Alarico, invadem e saqueiam a grandiosa cidade de Roma. Foi um evento impensável, equivalente à queda de um pilar do mundo civilizado. E décadas depois, em 476, o Império Ocidental finalmente cai sob o comando de Odoacro. E o que acontece com a igreja no meio desse caos? O paradoxo é deslumbrante. Enquanto a estrutura política e civil de Roma desmoronava sob anarquia e invasões, a igreja absorvia o vácuo de poder. Ela consolidou seu próprio império interno e burocrático sobre as ruínas da Europa secular. Então, o que tudo isso significa na prática? Ter o império, mesmo em ruínas, a seu favor. Ter o imperador assinando cheques e forçando os cidadãos a se converterem não parece ter sido um bom negócio para a pureza do movimento primitivo. E não foi? É aqui que vemos os registros históricos apontarem para um declínio moral vertiginoso. O privilégio imperial escancarou as portas para o chamado nominalismo. Milhões de pessoas passaram a integrar a instituição não por convicção profunda, mas porque agora era o caminho mais fácil para a ascensão social e para garantir favores do governo. Ninguém mais precisava enfrentar os leões. O conforto foi muito mais letal para a essência do movimento do que os leões famintos do passado. A disciplina moral desabou. Práticas do paganismo popular romano começaram a ser sutilmente absorvidas e rebatizadas. O sincretismo mascarado. Exato.
dando origem a ritos de idolatria nascente e a veneração de santos, que funcionava como uma substituição psicológica aos antigos deuses padroeiros das cidades. A liturgia tornou-se um espetáculo pomposo, com incensos e corais, desenhado para impressionar as massas e a corte do imperador. E é claro que essa secularização profunda geraria uma reação igualmente radical por parte daqueles que ainda buscavam a essência primitiva. E essa grande reação foi o monaquismo. Se o mundo inteiro, com sua política de favores e seu conforto anestesiante, tinha invadido a instituição, a única saída para os puristas foi fugir do mundo. Literalmente fugir. Um protesto silencioso. É um protesto contundente contra uma igreja agora rica e politizada. No Oriente, vemos o surgimento de figuras isoladas fugindo para o rigor extremo do deserto egípcio. Eles buscavam a salvação e a pureza através do ascetismo rigoroso, do sofrimento voluntário e da abnegação total dos prazeres materiais. Já no Ocidente, a abordagem foi um pouco diferente. Essa energia monástica foi canalizada de forma mais prática e comunitária, organizando-se em mosteiros. Bento de Núrcia é o grande arquiteto dessa fase. Ele estruturou as famosas regras beneditinas que organizariam a vida de milhares de monges focados no tripé de trabalho manual, estudo intenso e oração. O monaquismo foi a válvula de escape para quem não aguentava mais a corrupção política. De fato foi. Mas, enquanto os monges se isolavam nas montanhas e desertos, os líderes urbanos estavam ocupados definindo o futuro teológico e político do mundo civilizado. O período pós-Constantino é a era dos grandes concílios ecumênicos. Os grandes debates globais. Isso. Com a Igreja operando agora em uma escala global e protegida militarmente pelo Estado, disputas teológicas locais ganharam o potencial de causar guerras civis no Império. O Concílio de Nicéia, convocado pelo próprio imperador Constantino, é o maior exemplo. Eles precisaram combater o arianismo, uma doutrina que questionava a coeternidade e a divindade plena de Cristo. E para o Estado romano, concordar com a teologia era manter a paz social. A unidade doutrinária era o equivalente à segurança nacional para eles. Precisamente. E foi também a era em que Jerônimo traduziu os textos sagrados originais para o latim, criando a Vulgata, uma ferramenta vital que unificaria a linguagem teológica de todo o Ocidente pelos séculos seguintes. E no meio de toda essa engrenagem colossal, quem acabou acumulando um poder sem precedentes foi o bispo de Roma. Com o imperador e a corte sediados lá longe no Oriente e a infraestrutura do Império Ocidental caindo aos pedaços sob o avanço dos povos germânicos, a população amedrontada da Europa olhou para o clero em busca de ordem e proteção. Eles eram a única instituição sólida que sobrou de pé. O bispo da antiga capital aproveitou brilhantemente esse vácuo de poder para estabelecer uma autoridade monárquica, amparada pela chamada pretensão petrina, o argumento teológico de que a liderança de Roma possuía uma primazia inquestionável, herdada diretamente do apóstolo Pedro. Uma jogada de mestre em termos de consolidação de poder. Mas tentar colocar o mundo inteiro, com tantas culturas diferentes, debaixo de um único guarda-chuva burocrático e teológico, inevitavelmente gerou fraturas. E o fim desse período do nosso estudo, até 590 DC, é marcado por rachaduras que mudariam o mapa geopolítico para sempre. Fraturas bem profundas de fato. A tentativa de padronização absoluta ditada por Roma e Constantinopla encontrou forte resistência no Oriente. Controvérsias que, na superfície, pareciam apenas detalhes técnicos sobre a natureza divina e humana de Cristo, na verdade mascaravam ressentimentos culturais e políticos imensos contra o domínio centralizador. E qual foi o desfecho disso? O resultado foram cismas definitivos. As disputas geraram a ruptura da Igreja Nestoriana e o grande cisma dos monofisitas. Esses grupos rejeitaram as decisões dos concílios imperiais e deram origem a instituições independentes de enorme resiliência, como a Igreja da Armênia, a Igreja Jacobita na Síria e a milenária Igreja Copta no Egito. É a prova histórica definitiva de que a imposição de unidade pelo poder do Estado quase sempre termina em fragmentação.
E assim, com essas rupturas e a consolidação de um poder clerical incontestável na figura do bispo de Roma, nós fechamos o arco deste capítulo 13 explorado pelo professor Sinésio. É uma jornada que nos deixa realmente perplexos. É muita mudança em poucos séculos. Contemplamos um grupo incipiente emergir da violência implacável. Uma época onde ser membro significava aceitar a morte quase certa nas garras das feras ou nas estacas flamejantes. Para num piscar de olhos no relógio da história, sentar-se em tronos, padronizar ritos em latim, definir as leis da Europa civilizada e estabelecer dogmas universais em concílios globais. Um contraste que poucas narrativas na história humana possuem. A grande observação que fica para todos que nos acompanham é perceber como a estrutura, a moralidade e até o propósito fundamental das instituições são impiedosamente esculpidos pelo ambiente ao seu redor. Seja pelo peso esmagador da opressão, que frequentemente purifica e fortalece as convicções, ou pelo abraço sedutor do poder e do conforto, que quase sempre corrompe e distorce as intenções originais. Isso levanta uma questão importantíssima e que reverbera muito além dos limites da história da antiguidade. Qual questão? Fica cristalino ao analisarmos essas fontes que, durante séculos, sob a mira constante da aniquilação e do Estado romano, a integridade, a coragem e a capacidade de expansão orgânica dessa comunidade permaneceram indestrutíveis. A pureza era praticamente garantida pelo risco de morte diário. Ninguém entrava no grupo por conveniência política. Exato. Mas assim que a opressão externa evaporou e o movimento foi coroado como o centro do establishment e financiado pelo império mais rico do mundo, a sua alma começou a ceder à burocracia, ao nominalismo e à corrupção. Então, a provocação que fica para nossa audiência refletir é a seguinte: será que as grandes causas humanas, os movimentos e as ideologias com real potencial de transformar o mundo dependem de uma oposição visceral e de resistência constante para não perderem a própria essência? Uma reflexão pesada. E mais ainda, estaria a glória institucional, a ausência total de inimigos e o poder sem limites destinados a ser, no fim das contas, a mais letal de todas as ameaças a um movimento. Fica a reflexão para quem está nos ouvindo.